Pense rápido. Você prefere tempo ou dinheiro? Sabia que no Brasil gastamos quase 2.000 horas por ano para pagar impostos? Em média, gastamos mais de 400 dias para conseguir um alvará de construção. Quantas horas você já perdeu no cartório ou no banco? Custo Brasil. 4º Fórum Liberdade e Democracia. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º Fórum Liberdade e Democracia Florianópolis, com o tema Custo Brasil. O Fórum é uma iniciativa do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, entidade independente, apartidária e sem fins lucrativos, que promove a capacitação entre seus associados para formar lideranças de destaque em suas áreas de atuação, pautados pela ética, pela livre iniciativa e pela pluralidade de ideias. O evento de hoje é um dos principais em debates políticos e econômicos da região sul do Brasil. E, em sua 4ª edição, o Fórum destina-se à discussão do conjunto de entraves que reduzem o crescimento econômico e a qualidade de vida da população brasileira. Assim, contaremos com painéis multidisciplinares para discutir, sobretudo, política, economia, empreendedorismo, educação e tecnologia. Para tanto, teremos 11 convidados distribuídos entre 4 painéis e 2 keynotes que contribuirão com este debate. Destacamos que o Fórum Liberdade e Democracia é um ambiente de debate livre e plural de ideias, e que as posições ou opiniões expressadas pelos convidados não refletem necessariamente os valores do Instituto. Queremos registrar também nosso agradecimento aos patrocinadores que, junto conosco, acreditaram neste evento. Faiprobst e Brustolin, a Enflo, CDL São José, Eu Quero Investir e Atlas Network. Para fazer a abertura oficial deste evento, convidamos o presidente do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, IFL, Santa Catarina, senhor Pedro Fernandes. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º Fórum Liberdade e Democracia. O Fórum, ele é a soma dos esforços de muitas organizações, de muitas pessoas, sobretudo de muitos cidadãos. Pessoas comprometidas com a transformação do país, com base nos valores das liberdades individuais e do Estado de Direito. Espero que o evento seja, durante as 6 horas que seguem, uma oportunidade de crescimento não só pessoal, mas uma oportunidade também de transformar as ideias que aqui vamos trazer em oportunidades de crescimento e desenvolvimento do país. Dessa forma, não querendo tomar muito tempo de vocês, agradeço novamente a participação de todos, sobretudo também de nossos patrocinadores, a Enflo, CDL São José, Eu Quero Investir, Faiprobst Brustolin e Atlas Network, pela possibilidade e viabilização do evento. Assim, com o debate Custo Brasil, vamos transformar a conscientização das pessoas, dos brasileiros, dos catarinenses, florianopolitanos e todos aqueles que se juntam aqui, em uma oportunidade de compreender que os entraves econômicos se revertem em menor qualidade de vida. Dessa forma, sem mais delongas, gostaria de convidar o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés a subir ao palco para proferir seu pronunciamento de abertura. Senhor governador, por favor. Uma salva de palmas. Senhor presidente do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, Pedro Tavares Fernandes, em seu nome, gostaria de cumprimentar
todos os palestrantes presentes hoje aqui, as demais autoridades presentes. Para mim é uma honra estar no meio de vocês e dizer que, dentro de um princípio de um governo sem papel, eu trouxe alguns apontamentos da minha fala para que eu não perca a minha linha de raciocínio aqui no nosso tablet. Considerando que eu estou aí no meio de um furacão, todos os dias são muitos assuntos, eu não teria condição humana de estar lembrando de vários aspectos que a gente gostaria de mencionar hoje aqui. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa do IFL, deste fórum na sua 4ª edição, que já é um local de debate, um dos mais destacados locais de debates a respeito de políticas públicas e privadas, aqui em Santa Catarina. Eu acredito que a maioria do público presente aqui, quando o presidente veio me recepcionar ali na frente, público jovem, assim como o presidente. O que me deixa muito feliz, porque eu tenho certeza que vocês têm a vitalidade que o Brasil precisa encontrar para superar todos os desafios que virão pela frente, para que nós tornemos o nosso país e o nosso Estado cada vez mais competitivo. Além disso, além dos jovens, além da força jovem, não se pode olvidar da capacidade daqueles que aqui palestrarão, que vão unir também a sua experiência, aqueles que já têm um pouco mais de estrada rodada, juntamente com essa força jovem, para trazer a eles a luz da possibilidade, da boa técnica, de que a gente pode superar esses desafios. Falar em custo Brasil, sem falar em redução da máquina pública, é imprescindível falar dela. Esse é um dos nossos compromissos de governo. O governo de Santa Catarina, eu, numa experiência, como diria a mídia hoje, um outsider na política, aquele que nunca aqui esteve, eu costumo brincar que eu nunca fui candidato a síndico de prédio, e as pessoas ficam me perguntando como que é isso, como que foi essa mudança na minha vida, e quais são os propósitos do governo. Os propósitos são exatamente aqueles pelos quais as pessoas vieram às urnas e votaram no governador Moisés. Um propósito de enxugamento da máquina pública, de diminuição dos custos públicos, sem esquecer, naturalmente, de políticas fiscais justas. Em Santa Catarina, nós começamos trabalhando com um decreto que, até o dia 2 de abril, deve eliminar mais de 800 processos físicos que tramitam em Santa Catarina. Isso facilita, diminui a burocracia, como foi colocado aqui no vídeo, falando do tempo para abrir-se uma empresa no Estado. Ainda na terça-feira à noite, conversei com o novo presidente da Junta do Comercial de Santa Catarina, JUSESC, e nós firmávamos o propósito de abrir uma empresa em 3 a 5 dias em Santa Catarina, de uma forma eletrônica, de uma forma à distância, e muitas vezes fazer aquilo que a gente faz, por um sistema por homologação. Você, no seu imposto de renda, você declara, e a partir da sua declaração, depois o fisco vai lá e verifica se você falou a verdade. Esse é um dos empecilhos de abrir as empresas, esperar que todos os órgãos públicos se manifestem numa predisposição de acreditar que as declarações do empreendedor são falsas. Nós temos que inverter essa lógica, acreditar nas pessoas. A partir daí, meu compromisso aumenta, eu espero poder atingir esse objetivo. Os desafios são muitos, muitas barreiras precisam ser quebradas. Nós também estamos revisando os processos, os contratos públicos em Santa Catarina, e, aliás, essa redução de 800 processos físicos para 800 mil processos informatizados, digitais, reduz um custo anual, sem contar pessoas, viagens de veículos, etc., com processos embaixo do braço, mas reduz também em 29 milhões o custo com selo de correios e também papel A4 para imprimir os processos. 29 milhões é o repasse que nós descentralizamos agora para fazer a revitalização das 2 pontes aqui em Florianópolis. Então, os senhores veem, parece
pequeno, por exemplo, o exemplo do cafezinho, mas juntando o cafezinho com a venda das aeronaves do governador, juntando a questão do papel e as impressões, sem contar manutenção de tôneres, impressoras, contratos de aluguéis, sem contar isso, nós economizaremos 34 milhões por ano. A adoção de um pregão eletrônico, 40 milhões por ano. Eu vou dar um exemplo para os senhores. A saúde é uma pasta que tem muita dificuldade de conversar com as outras, está muito dissociada do mundo digital. Com o pregão eletrônico, nós conseguimos reduzir em 12 milhões por ano a compra de um único item que a saúde usa, que é o oxigênio medicinal, o oxigênio para oxigênio-terapia, seja no atendimento pré-hospitalar, seja dentro dos hospitais públicos, enfim, aqueles hospitais conosco consorciados. 12 milhões porque nós tiramos o atravessador. Então, tem um grande fornecedor, e esse fornecedor precisa entregar o produto, e quando nós abrimos de forma transparente para que todos pudessem participar, o valor do quilo desse produto diminuiu de R$ 1.800 para R$ 900. Uma economia real. Nós gastaríamos 24, vamos gastar 12 milhões. Todos os meses, o governo precisa comprar combustível para as viaturas de bombeiros, ambulâncias, hospitais, enfim. Nós fizemos também um sistema, e eu sei que os senhores gostam, o jovem gosta de inovar, da inovação, e eu vou lançar até um desafio depois para vocês, se eu me lembrar. Nós mudamos o sistema de compra de combustíveis no estado de Santa Catarina, de forma que se utiliza hoje um aplicativo e se observa onde está o posto de combustível mais próximo, com o preço mais baixo, diminuindo o deslocamento, porque antes eram milhares de processos para o estado inteiro, centenas deles, talvez. E hoje, quem está operando uma viatura, um veículo público, pode comprar o combustível naquele bairro, naquele local, em postos previamente credenciados, indicado por um aplicativo. Nós estamos economizando com isso 130 mil litros, agora, nesses 2 meses de governo, 130 mil litros. Eu imagino que isso vai redundar, multipliquem aí por R$ 3, R$ 4, em média, e vocês verão até o final do ano quanto nós economizaremos. Mais de 2.500 processos físicos para fazer essa máquina funcionar, comprando combustíveis de diversos parceiros do Estado. Portanto, há um intermediário que faz essa localização dos parceiros, ele se credencia e ele aplica, então, através de um dispositivo que o Estado pode comprar. É uma maneira inovadora de licitar os combustíveis, assim como a utilização de veículos também. Nós utilizaremos aplicativos dispensando os veículos, é uma espécie aí de aplicativo de mobilidade, um Uber público, vamos dizer assim, cativo para uso do servidor público. Nós vamos cortar 1/3 dos cargos comissionados existentes no estado de Santa Catarina, visando enxugar a máquina, diminuir os custos e dar mais agilidade aos processos, porque a gente sabe onde tem gente sobrando, alguém vai ficar olhando e o ambiente de trabalho não se torna muito produtivo. Uma questão que todos falam hoje, e que no vídeo a gente pôde ouvir, era a respeito da tributação. E o nosso governo, com o compromisso de abrir para o cidadão catarinense a discussão sobre todos os temas que envolvem o poder público, nós estamos discutindo os incentivos fiscais em Santa Catarina, as isenções, aqueles produtos que precisam de pagar ou não pagar nenhum tributo, especialmente o ICMS, que é um tributo estadual. Essa discussão se tornou pública, ela está sendo levada à Assembleia Legislativa, nós estamos trazendo o Tribunal de Contas do Estado para olhar como isso tem sido concedido, para que a gente possa encaminhar os novos incentivos fiscais por projeto de lei, por amplo debate, e que traga uma segurança jurídica para o investidor em Santa Catarina. Na verdade, a cultura da inovação vai trazer um governo novo, um governo que dê condições para que todos os senhores possam contribuir com a melhoria dos serviços, da entrega que o Estado de Santa Catarina tem que fazer. Nós vamos primar pela transparência, pelo controle, pela agilidade, e com isso nós estamos criando departamentos de controle do Estado, para que os senhores, de onde os senhores estiverem, consigam acessar em tempo real obras públicas, setor de transparência, folhas de pagamento, enfim, controladoria, compliance,
A relação do privado com o público terá que ser regada de compliance, ou seja, a empresa terá que praticar isso também. Nós teremos que ter conversas republicanas nas ações que envolvam o Estado e o particular, até porque toda corrupção e todo o envolvimento não republicano no governo envolve sempre um particular. Essa é uma via de mão dupla, portanto, nós precisamos de transparência e de integridade em todos os setores. Eu tenho certeza que aqui muitos primam por isso também, nas suas empresas, nas suas ideias, na vontade que se tem para desenvolver. E o desafio que eu queria lançar é que a gente pudesse desenvolver um Estado... A gente fala muito em Smart City, uma cidade que pudesse ler a face das pessoas caminhando nas calçadas, controlasse os veículos, controlasse os semáforos, controlasse a iluminação pública, que não gastasse em horários que não fossem convenientes, enfim, uma cidade inteligente. Nós precisamos propor aqui um Estado inteligente, um Estado que controle essas coisas, que controle as nossas commodities, não só elas, mas tudo que transporta-se em Santa Catarina, que controla os veículos, que controla modelos, para que a gente pudesse continuar garantindo a segurança. O nosso Estado, ele é um Estado muito bom, é um Estado de excelência. Se nós compararmos o Estado de Santa Catarina com o resto do Brasil, a gente vai ver que nós temos índices de eficiência muito bons se comparados a outros estados. Custo Brasil diz respeito a furto e roubo de carga. Nosso Estado tem diminuído isso com mais de 20% no último ano. Nós estamos aí no nono no ranking, em percentual por 100 mil habitantes, de forma que a nossa nota é 3 e São Paulo é 63, por exemplo. É um dado assustador. Isso vai impactar nos senhores, na vida dos senhores, em tudo aquilo que se move em Santa Catarina, em tudo que se propõe. Santa Catarina, nessa última operação Veraneio, não perdeu uma vida em água doce, guarnecida por guarda-vidas, não perdeu uma vida em água salgada, não tivemos uma morte nas rodovias. Eu não estou dizendo que aqui é o sonho e o paraíso. Nós não chegamos ainda na Terra Prometida, mas eu acredito que a gente está no caminho. E fica um desafio para a gente ver de que forma a gente poderia ter esse Estado inteligente, a custo baixo, que envolvesse o interesse dos privados, daqueles que transportam cargas, daqueles que se movimentam por Santa Catarina, daqueles que precisam saber que tipo de público acessa equipamentos públicos, equipamentos turísticos, enfim. Vocês têm ideia, têm vontade e têm criatividade para saber muito mais do que eu estou falando para vocês. Eu vejo, e é um dos sonhos que eu tenho, eu tenho 51 anos, ainda mais agora, acredito que não vou passar dos 100, na condição em que eu estou, acredito que eu tenho mais passado que futuro. Mas vocês, a maioria de vocês aqui, sabe do que eu estou falando. Quantos jovens, quantos vocês conheceram que sonham em se aventurar em outro país? Eu sempre fico me perguntando, um país como o Brasil, um Estado como o nosso, por que sonhar em viver em outro lugar? Nós precisamos romper esses desafios, e eu digo para os senhores, falei aqui em Terra Prometida, são duas histórias que me intrigam muito. Uma é a de Jó, né, que trocou as pessoas na sua vida, e eu nunca consegui entender, talvez algum teólogo me explique, e como se as pessoas fossem fungíveis, pudessem ser substituídas. E outra história do próprio Moisés, que andou, e não chegou na Terra Prometida, apesar de ter feito uma grande contribuição para chegar lá. Eu espero enxergar essa Terra Prometida ainda na minha geração com vocês. Acredito que vocês têm uma grande responsabilidade de fazer com que o nosso país se desenvolva com práticas republicanas, com relacionamentos ímpares. Essa semana, para mim, foi uma semana de muita emoção em dois momentos. Uma foi quando nós escolhemos o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, e foi um ato envolto de muita emoção, pelo alinhamento que nós tivemos com as práticas republicanas, com a ideia anticorrupção, com a ideia de ter um Estado transparente. A outra foi ontem, isso foi na terça-feira, a nomeação do procurador, que é uma lista tríplice que o Ministério Público manda para o governador escolher um deles. E ontem estive em Blumenau e me pregaram uma peça lá, levaram, assim que nós disponibilizamos o helicóptero para transporte de órgãos para fins de transplante, levaram então a primeira transplantada no dia seguinte, inclusive, ao início desses trabalhos, quando o helicóptero que fica à disposição do governador ficou também à disposição desse meio. E
Obrigado. 5 minutos, é isso? Obrigado. Vou terminar. De forma que lá me apresentaram a Kelly que gravou comigo lá também, me agradecendo, o que me constrange muito, porque nós nada fizemos senão uma prática de economicidade, de utilização, para que esse helicóptero não ficasse parado ali, aguardando a minha vontade ou a minha necessidade de voar. De sorte que eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui entre vocês, e tenho certeza que vocês, talvez a geração de Moisés não chegue, mas vocês verão. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do governador, convidamos que permaneça aqui conosco para um breve debate mediado pelo presidente do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, Pedro Fernandes. Senhor governador, muitíssimo obrigado pela participação no 4º Fórum Liberdade e Democracia. É uma honra, sua participação engrandece o debate público no estado de Santa Catarina. A minha pergunta, ela vai muito nesse norte que o senhor mencionou a respeito da busca de uma terra prometida e administração pública. Levando em consideração o problema fiscal que muitos estados enfrentam, um pacto federativo centralizador e os malefícios do desequilíbrio fiscal e a discussão do custo do Brasil, como o senhor enxerga os horizontes do ajuste fiscal em Santa Catarina? Qual é o primeiro passo? Bom, muito obrigado. Eu acredito que o ajuste fiscal dos estados, ele passa, eu costumo dizer que o governo federal tem sido muito duro com os estados. Por exemplo, o governo federal cria a Lei Candir, que isenta o ICMS nas exportações. E garante aos estados uma compensação por essa perda. Santa Catarina já deixou de arrecadar 19 bilhões de reais com a Lei Candir e o governo não tem feito esses repasses. Simplesmente não tem feito. O ano passado, ou retrasado, passou 50 milhões e não tem mais feito. E hoje há uma discussão entre o Tribunal de Contas, da União e também no STF. Muito duro porque a condição financeira dos estados, fiscal, de um modo geral, ela é crítica. Santa Catarina inspira cuidados. Nós temos aí Rio Grande do Sul, com 4 folhas de pagamento em atraso, mais 8, 9 estados brasileiros com situação semelhante, decretando situação de emergência fiscal e financeira. De modo que, nas conversas que nós temos com o ministro Paulo Guedes, e eu fui escalado entre mais 5 governadores para representarmos as demandas dos estados pelos seus equilíbrios fiscais, para apresentar ao governo um pacote de propostas para socorrer os estados. Mas nós já sabemos que o governo federal deve apresentar para os estados uma contrapartida pelo grau da sua economia, ou seja, da diminuição de gastos. A partir daí, nós estamos diminuindo, como citei, cargos comissionados, estamos mudando a maneira de comprar. Eu sempre dizia, antes de estar dentro do Estado, que apesar de ter servido 30 anos ao Corpo de Bombeiros Militar, mas dizia sempre que o Estado compra mal, acaba pagando mais, comprando menos, e muitas vezes não comprando aquilo que ele quer. A gente está modificando isso também, estamos modificando o jeito de olhar as compras do Estado. Esse exemplo da saúde é um exemplo clássico. A diminuição do número de pontos, nós eliminamos as secretarias de desenvolvimento regional, que eram 36, agora eram 15, e também de 15 secretarias setoriais diminuímos para 10. Zeramos as secretarias regionais por decreto e vamos consolidar isso no envio da reforma administrativa agora em março, até 26 de março. Portanto, o governo federal se compromete em repassar aos estados ajuda financeira e possibilidade de refinanciamento das suas dívidas no grau de economia que os estados fizerem. Então, a gente está trabalhando alinhado com o governo federal para economizar mais. Mas é imprescindível, e a sua pergunta fala do Pacto Federativo, nós temos hoje uma pirâmide invertida. A maioria do dinheiro fica no governo central e que não investe no Brasil, muitas vezes investe até no exterior, como a gente tem acompanhado. Então, essa é uma tendência. O ministro Paulo Guedes se compromete em encaminhar 2 reformas, uma da Previdência, através da Câmara, e no Senado,
uma reforma que seria uma espécie de pacto, um novo pacto federativo, para modificar o que já está pactuado, que não serve mais aos estados. Santa Catarina tem nota C, não tem capacidade de contrair novos empréstimos, e nós precisamos, e nem sempre ficar devendo é algo ruim. Eu posso ficar devendo hoje, para que a nossa geração utilize um equipamento interessante, que as futuras gerações vão pagando ao longo do tempo, como é a situação clássica de concessões de rodovias em países como os Estados Unidos, que não fala mais em 30 anos, e sim em 90 anos de concessão. Então, nós não vamos ver o final do pagamento daquele investimento. Outras gerações verão. Penso que, além dessas práticas de transparência, de economias, nós temos que rever, sim, a política dos incentivos fiscais. Nós temos um déficit público em Santa Catarina de 2,5 bilhões de reais. E nós temos um percentual, um valor anual de incentivos fiscais da ordem de 6 bilhões de reais, 6,3 bilhões de reais. Não que o incentivo não seja uma boa prática, mas alguns deles são aplicados de forma desconhecida, sem saber as razões pelas quais, ou a que pessoas, a que empresas eles são direcionados. A nossa proposta, nesse caminho, é também conseguir arrecadar mais, e diga-se, se estima que a sonegação fiscal em Santa Catarina atinja mais de 10 bilhões de reais por ano, com a economia formal e informal. E é outro desafio que eu lançaria aos jovens, aqueles que pagam seus tributos. Eu vivi muito tempo em Tubarão e me chamou muita atenção, porque lá é uma prática, o cupom fiscal é extraído em todos os estabelecimentos comerciais de forma muito automática, e aqui em Florianópolis eu percebo isso, posso dizer, me perdoem se estiver atingindo a qualquer interessado, mas eu tenho que pedir, e na maioria das vezes você tem que esperar algum tempo, né? E o Estado precisa de tributos, porque a infraestrutura que os senhores sonham para transportar as suas cargas, para ir ao trabalho, para ter segurança viária, para não morrer nas estradas, é o que o Estado precisa para investir e devolver aos senhores. Então, eu penso que essa ampla discussão, penso que o momento é novo, o momento político do Brasil é novo, tanto no governo federal quanto no governo de Santa Catarina, para que a gente possa discutir abertamente com os senhores. E uma das garantias que eu vou lhes dar é não esconder os dados, não esconder o que acontece em Santa Catarina. Aliás, eu tenho corrido o mundo para buscar pessoas para vir discutir conosco esse tema, que é tão caro hoje, que é o tema da cobrança dos tributos e, ao mesmo tempo, daqueles que não pagam. Tem setores que são privilegiados e o setor vizinho não paga. Nada mais injusto do que você pagar o tributo e alguém, em condição de igualdade, não recolhê-lo. Portanto, penso que esse é um dos caminhos para que a gente resgate a saúde fiscal dos estados, discuta isso abertamente e avalie em cada setor o que precisa de fato manter incentivo, o que precisa zerar, né? E também descobrir, por exemplo, aonde se deve tributar. Hoje há grandes discussões, se no consumo ou se na produção, mas nós sabemos que quando a gente não tributa na produção também, que eu penso que é possível se inverter, mas no meio do caminho existem atravessadores que também não recolhem tributos e que movimentam e que aumentam e que oneram o produto final e que muitas vezes vai ser entregue só ao consumidor que vai recolher a carga tributária. Na cadeia, alguns não participam. Portanto, eu acho que tem que ser um amplo debate, e aqui os senhores terão professores que têm expertise para falar sobre isso, mas o mais importante é que a política seja transparente e justa. Eu entendo que nós vamos prosseguir nisso, não vamos nos amedrontar, e tenho certeza que nós teremos sucesso até o final desse ano, na ampla discussão, especificamente nesse debate. Muitíssimo obrigado, senhor governador. Como eu disse anteriormente, senhor, a sua participação aqui abrilhanta o evento, então é uma honra para nós, da organização do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, contar com a sua participação no evento. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar para vocês e me sinto muito honrado de estar aqui hoje e ver tantos jovens com vontade de empreender e levar o nosso país aonde ele deve chegar, o nosso estado onde ele deve chegar. Muito obrigado a todos e um bom trabalho, né, aos palestrantes, uma boa estada aqui nesse congresso, nesse fórum, tá, que seja de total aproveitamento a todos. Muito obrigado.
O Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina agradece mais uma vez ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés, pela participação no 4º Fórum Liberdade e Democracia. Nós informamos aos demais participantes que o senhor governador precisará se ausentar do evento neste momento para cumprir os demais compromissos de agenda oficial.